Graça e paz, que bom estar com vocês novamente. Eu, Newton Campagnoni, em mais um Saúde em Pauta. Hoje, ao lado da doutora Cíntia Bittar, ortopedista, que vai nos tirar algumas dúvidas, esclarecer sobre joelho, joanete e aquela coisa desagradável que nós denominamos de esporão. Doutora? Prazer. É bom estar aqui com todos vocês. Obrigado. Doutora Cíntia Bittar. Doutora Cíntia Bittar é especialista na parte de tornozelo e pé. Isso. A parte clínica ou clínica e cirúrgica? Clínica e cirúrgica. Então já vamos começar cutucando a doutora aqui. Vamos falar sobre tornozelo. A gente percebe que a parte de tornozelo é um tanto assim meio desagradável. E eu pergunto, não sei se por causa do homem praticar esporte mais pesado, futebol, corrida, a lesão de tornozelo é mais em homem ou em mulher também, doutora? Ou se dá em mulher também? Ela dá nas duas pessoas, né? Tanto pessoas do sexo masculino como pessoas do sexo feminino. Certo. As principais lesões que nós temos nos tornozelos são os entorses e são as fraturas de tornozelo, né? Os entorses são muito frequentes nos homens, principalmente por prática esportiva, futebol no nosso país. E as fraturas também são frequentes nas atividades esportivas e no dia a dia, quando você está andando, às vezes o pé vai para dentro de um buraco, aí você acaba tendo um entorse, e esse entorse às vezes ele acaba sendo um pouco mais grave e causando fratura, né? Então, o entorse é quando você tem lesões de ligamentos do tornozelo. Sim. E a fratura é quando você tem lesões desses ligamentos do tornozelo, mais a lesão do osso. Opa. E às vezes essa lesão do osso, muitas vezes essas fraturas são cirúrgicas no tornozelo. Desculpe. Então, de repente, a mulher no caminhar de salto pode dar aquela ligeira bambeadinha e pode fazer esse deslocamento todo. Isso, ela pode ter o entorse, se for uma lesão menos grave, e esse entorse ele pode ser mais intenso e levar a uma fratura, como nas práticas esportivas. No caso de não fratura, ali ela vai fazer um tratamento não cirúrgico, né? A base de faixas, pomadas, aquelas coisas assim, doutora? O tratamento das entorses de tornozelo, geralmente elas são, a gente fala conservador, que é um não cirúrgico. Sim. Como que você faz? Inicialmente gelo, repouso, pode colocar uma imobilização, aquelas botinhas removíveis que nós falamos. Dependendo da gravidade, você tem que usar um par de muleta, não pode apoiar esse pé até esses ligamentos cicatrizarem. Depois disso, é aconselhável você fazer uma fisioterapia para você fazer com que esses ligamentos se fortaleçam e evitem que você tenha esses entorses de repetição. Então, porque como você rompeu os ligamentos, depois você tem que cicatrizá-los e fortalecê-los para evitar que você tenha entorses de repetição futuramente. No rompimento de ligamento, vai para a cirurgia ou não? Em alguns casos podem ir. 30% das entorses de tornozelo, elas acabam evoluindo para alguma complicação e às vezes você tem que fazer algum procedimento cirúrgico. No caso de mulher, salto depois nunca mais? Não, dá para usar salto, sim. Eu acho que se você fizer um tratamento adequado, você consegue reconstituir o teu tornozelo como ele era antes, sim, fortalecê-lo e usar saltos novamente. Tudo em nome da vaidade, né? Vocês ama salto, vocês estão terríveis, né? E no caso dos marmanjos, aí ele pode voltar, a gente vê aí, jogadores de futebol, normal, tudo bem, né? Isso. E em caso de fratura? Fratura também, dependendo do grau, a gravidade da fratura, né? Sim. Hoje em dia também a gente esqueceu de falar dos acidentes motociclísticos, né? De moto, sim, que aumentou muito e geralmente esses acidentes, as fraturas, a gente fala que são fraturas expostas.
E aí as sequelas são maiores. Então, às vezes, para você retornar à vida, como você tinha uma vida anterior, às práticas esportivas, ou até andar grandes distâncias, acaba ficando complicado, porque as sequelas são grandes. Certo. Mas se for uma fratura de tornozelo que seja bem conduzida cirurgicamente, a chance da pessoa retornar às suas práticas anteriores é grande. Deixa eu perguntar uma coisa assim. Aquela pessoa que pratica um esporte, a corrida, tá, o velocista, que ele põe toda a carga do corpo em cima do pé e do tornozelo. Pode lesionar isso também, doutora? Se durante a prática esportiva ele torcer o tornozelo... sempre tem que haver, então, um problema. Tem que ter sair daquela zona de conforto das estruturas. E aí ele romper esses ligamentos. Caso contrário... É difícil, porque geralmente ele vai ter, a gente chama de... O sistema nervoso dele, ele vai criar uma barreira, né, uma propriocepção em cima daquele tornozelo, então vai ser difícil então ele machucar novamente. Ele aguenta o impacto legal ali. Ele aguenta bem. Olha que interessante, que a gente fica achando, assim, peraí, será que não vai estragar Porque vem todo o peso, né, mais o impacto do chão. Estragar é decorrente, às vezes, da prática esportiva intensa e aquilo desenvolver uma artrose precoce. Certo. Se não tem nenhuma lesão que ele cause naquilo. Só que assim, por exemplo, se você for um esportista de atividade de alto impacto, em vez de você ter uma artrose assim, mais velho, você vai ter um pouco mais jovem, porque você forçou mais aquela estrutura, né? E existem exercícios que conseguem reforçar essa parte de tornozelo, doutor? Sim, a gente geralmente fala que são os exercícios de propriocepção e fortalecimento da musculatura toda ao redor do tornozelo. Isso ajuda bastante. É interessante a gente praticar. Muito. Isso é muito importante. Toda atividade física você tem que fazer. A prevenção, como que a gente fala? Trabalhos de fortalecimento, musculação, alongamento, para você fortalecer a tua musculatura e poder fazer a sua atividade física sem danos para você mesmo. Aí, doutor, eu estou caminhando e percebo que na planta do pé eu começo a sentir alguma coisa, aí pergunto, mas está aí esporão. Aí a gente pergunta assim, esporão, mas o esporão seria uma coisa de calcanhar. O esporão, na região do pé, que geralmente é mais comum, você tem na região atrás do calcanhar e você tem na parte de baixo do calcanhar. Certo. São dois tipos de esporão diferentes. O de baixo do calcanhar é aquele que quando você levanta de manhã ou você está parado, você vai colocar o pé no chão, parece que tem uma agulha, uma pontada importante. E o que fica atrás do calcanhar é aquele que você não consegue colocar sapato. A região de trás do sapato incomoda, que a gente chama de contraforte. Sim. Então são esses dois tipos. Um está relacionado com o tendão de Aquiles, falta de alongamento, e como o tendão de Aquiles também é continuidade dessa região da planta do pé, também tem relação com falta de alongamento, os dois. É um ossinho que cresce. É um ossinho que cresce. E aí cresceu e tem que fazer cirurgia para diminuir ou tratamento? Não, doutor? então, geralmente o de trás, na região de trás do calcanhar, em alguns casos, quando o tratamento com bastante alongamento não resolve, aí às vezes você tem que investigar para ver se você não tem uma lesão no tendão e se o osso estiver muito grande, aí você tem que remover esse osso e reconstruir esse tendão. O de baixo geralmente é muito alongamento que você tem que fazer. Então porque o de baixo às vezes tem sensação que parece que está rasgando embaixo, né? Então, assim, nossa, parece que está abrindo o pé, alguma coisa interna. Aí tem as nossas brasileirices. Tá? Vamos lá. Aí a vizinha falou que a tia benzedeira falou assim, não, se você plantar essa árvore na sua casa, nunca mais vai ter esporão. Tem essas crendices, não tem, doutora? Sim, eu acho que a gente tem que respeitar, mas cabe a mim orientar os pacientes que o tratamento para esse tipo de patologia, né, do esporão de calcânio, inicialmente alongamento, fisioterapia, medicação para dor. Se a pessoa quiser fazer uma coisa complementar a isso, fica a critério dela, muito bem-vindo. Mas a causa assim, que faz com que apareça
o esporão tem uma causa Ganho assim? de peso, Sim. sedentarismo, e com o decorrer do tempo, a gente fala que depois dos 30 anos, a gente começa a perder massa óssea, a gente acaba perdendo colágeno, e com isso a gente vai ficando menos elástico. Certo. E isso vai encurtando nossa musculatura. Então, por isso que é importante sempre manter o alongamento da musculatura de toda a região do corpo para evitar esses problemas. Ou então, às vezes, quando começa a fazer uma prática esportiva intensa e não faz o alongamento depois. Então, isso Certo. acaba encurtando também. Certo. E agora a nossa direção já deu um oizinho pra gente, vai tomar um cafezinho. Muito bom café, doutora. E a gente volta, que nós vamos conversar sobre Joanete. Um minuto, por favor.